Oi, gente, que livros, eu sou a Ivy, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlogmas 2025. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês os livros de não ficção que eu li durante o ano de 2025. Eu tinha uma meta de ler 12 livros de não ficção e o meu interesse em não ficção está entre livros-reportagem, biografias, livros que retratem as guerras que tivemos no nosso planeta. Enfim, é mais ou menos essa é a minha busca. E foi mais ou menos isso que eu li nesse gênero durante 2025. Bati minha meta sim, consegui ler os 12 livros e o primeiro livro de não ficção lido em 2025 foi O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade, do David Graeber e David Wingo. Esse livro vai trazer a história da humanidade juntamente com a história do desenvolvimento do mundo e de tecnologias. Esse livro é um livro calhamaço, ele é imenso, mas ele é cheio de mapas, de gráficos, o que o leitor às vezes usa como artigos de luxo para ganhar uma velocidade na leitura. E apesar disso tudo, eu achei um livro chatíssimo. É um livro que eu não recomendo porque eu achei muito moroso. Mas se tu se interessa pelo tema, fica a dica. O segundo livro de não ficção que eu li em 2025 foi O Alfabeto das Colisões, do Vladimir Safatli. Este livro, sim, é uma delicinha de ler, muito rápido. Ele tem a letra, uma palavra, e aí ele discorre um pouco sobre isso. Vai ter sentimentos, vai ter objetos concretos, vai ter substantivos, enfim, de A a Z. Ele vai abordar uma série de situações que fazem parte do nosso dia e que ele organizou em ordem alfabética para refletir um pouco. Eu achei uma delícia de ler. O terceiro livro de não ficção que eu li em 2025 foi As Gêmeas de Auschwitz, da Eva Moser. Eu comecei a ler esse livro, eu não sabia que era um não ficção. Aqui a gente vai ter a história de duas irmãs polonesas que foram enviadas para um campo de concentração naquela época em que se faziam experiências com gêmeos. A família dessas meninas, a princípio, acreditava que a Segunda Guerra não chegaria a elas. Elas eram de uma família judia, elas eram praticantes da sua religião, mas elas moravam num vilarejo tão distante que os pais não acreditavam que aquele horror poderia chegar até elas. E chegou até a família. O livro não é descritivo em relação a essas experiências, que a gente sabe que existiu, mas é um livro dolorido. Enfim, para quem gosta do tema e gosta do tema de não ficção, abordando esse recorte histórico, eu acho que é uma boa recomendação. O quarto livro de não ficção que eu li em 2025 foi As Vidas de Billy Milligan, do Daniel Keyes. Esse livro vai trazer um homem que cometeu uma série de crimes muito diversos, e que ele é absolvido desses crimes porque um grupo de psiquiatras e de médicos consegue provar que ele é um homem que possui multipersonalidades. Foi um livro que eu também comecei a ler achando que era ficção e no final era não ficção. Foi um livro que particularmente eu não gostei. Não é que eu não concorde com o fato de uma pessoa ter várias personalidades, mas eu acho que precisa existir uma punição para isso, quando uma dessas personalidades comete um crime. E é só sobre isso. O sexto livro de não ficção lido em 2025 foi O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. E eu adorei esse livro. Essa mulher vai fazer uma reflexão sobre a mulher, sobre a padronização da beleza para a mulher. Sobre ser magra, sobre ser branca, sobre ter uma pele lisa, sem defeitos ou manchas, enfim, um padrão inalcançável. E todas as violências que são ocorridas para mulheres que são convencidas que precisam desse padrão e querem alcançá-lo. Enfim, é um livro muito reflexivo, é um livro muito bem escrito, muito envolvente e vale muito a leitura. O sétimo livro de não ficção lido em 2025 foi O Poder do Mito, do Joseph Campbell. Esse livro vai falar sobre pessoas comuns que conseguem alcançar pessoas com seu discurso, com seu modo de vida, com suas expectativas para o futuro, e essas pessoas acabam virando um pouco de deuses para quem as acompanha. É um processo de mito. É como de uma pessoa comum se tornar a um mito. Eu achei interessante a ideia, mas eu também achei um livro extremamente cansativo. E quando eu volto para o momento de leitura desse livro, eu penso que foi um sacrifício concluir a leitura, porque eu achei a leitura chata.
embora eu ache, sim, o tema extremamente relevante. Mais um livro lido de não ficção em 2025 foi Sex and the City, da Candace Bushnell. Este foi apenas o pior livro que eu li na minha vida. Primeiro que eu comecei a ler o livro achando que era ficção, que era baseado na série de TV, que tem muito sucesso, mas na verdade é um compilado de crônicas que a jornalista Candace escrevia para um jornal em Nova York. E essas crônicas versavam sobre o comportamento do nova-iorquino na sociedade. E, gente, não tem uma única crônica que não seja extremamente problemática. Vem da relativização do abuso sexual, a machismo, misoginia, homofobia, por aí vai. Cada crônica me fazia revirar os olhos e eu só concluí o livro na certeza de que, de fato, ele era o pior livro que eu já tinha lido na minha vida. Eu já assisti a série de Sex and the City, não é uma das minhas séries favoritas, é uma série que eu não procuro rever episódios, é uma série que às vezes me faz rir em função dos memes e recortes que eu vejo na internet, mas sim, eu também acho uma série problemática. Mas a leitura do livro, gente, a leitura do livro foi horrível para mim. O 8º livro de não ficção lido em 2025 foi A Lista de Schindler, do Michael Hinley. Este livro eu gostei demais. Aqui a gente vai trazer um homem que trabalhava para os nazistas. Ele era um deles. E ainda assim ele usa todos os seus recursos, suas articulações, seus conhecimentos para salvar uma parcela de judeus em meio à Segunda Guerra Mundial. É um livro forte, é um livro interessante, é um livro dramático, é um livro comovente. Foi adaptado para o cinema e uma adaptação que ganhou muitos prêmios. Eu nunca vi o filme, mas eu tenho um pouquinho de curiosidade. E o livro, sim, é um recorte documental muito importante de uma época que não pode ser esquecida para não ser repetida. O 9º livro lido de não ficção em 2025 foi Things My Soul Needs to Know About the World, do Frederick Backman. Comecei a ler esse livro sem saber que era um não ficção também. E, ai, gente, acabou se tornando um dos favoritos do ano, porque esse homem não erra, simplesmente por isso. Aqui nós temos uma carta de amor do Frederick para o seu filho, quando ele nasce, e uma série de orientações que ele acredita que, se o filho seguir, ele pode se tornar um homem feliz, um homem honesto, um homem em paz. É um livro que mescla humor e seriedade de uma forma maravilhosa e foi uma leitura muito maravilhosa para mim também. O 10º livro de não ficção lido em 2025 foi Cova 312, da Daniela Arbex. Esse livro vai trazer a história de um homem que durante a ditadura é morto e o corpo deste morto é subtraído da família. Então existe toda uma investigação para que a família possa dar um encerramento para essa vida de uma forma digna. É um livro que vai trazer a nossa ditadura de uma forma muito forte, de uma forma real, da forma de fato como ela aconteceu, e isso torna a leitura muito difícil em determinados pontos. Mas a Daniela Arbex é gênia, é muito profissional, nasceu para isso, e nos entrega uma história que precisa ser conhecida, precisa inclusive ser livro obrigatório nas escolas, para a gente nunca esquecer essa nossa falha. O 11º livro de não ficção que eu li em 2025 foi O Ano em que Morri em Nova York, da Millie Lacombe. Eu particularmente sou muito fã da Millie enquanto comunicadora, mas eu detestei esse livro. Esse livro vai falar sobre uma traição que ela sofre e sobre o seu processo de cura após essa traição. E ela usa todo um processo religioso e espiritual para se curar disso, e eu achei isso insuportável de ler. Sigo o fã da Millie, acompanho, gosto dos seus podcasts, gosto do seu conteúdo no Instagram, gosto dela como comentarista esportiva, gosto da coluna dela no UOL, mas o livro em si eu odiei. E o último livro lido em 2025 de não ficção foi O Pacto da Branquitude, da Cida Bento. E aqui nós temos um trabalho acadêmico que é fluido, simples, uma linguagem muito aproximada de nós, enquanto pessoas normais. E o livro vai falar sobre como que o Pacto da Branquitude conseguiu estruturar o racismo no nosso país. É um estudo muito interessante, com estatísticas, com fatos, com uma pesquisa séria, relevante, importante, que é muito agregadora. Adorei fazer a leitura. Esses foram os 12 livros de não ficção lidos em 2025.
Sigo com a mesma meta para o próximo ano, ler 12 livros de não ficção em 2026 também. Gostaria de saber se tu leu algum não ficção em 2025. Deixa para mim nos comentários, eu vou adorar conferir. Falta apenas um vídeo para o Vlogmas se encerrar, então já peço para tu deixar a sua curtida, se inscrever neste canal e a gente se vê amanhã no Vlogmas de amanhã.